Os comentários recentes de Donald Trump sobre as negociações de controle de armas nucleares com a Rússia e a China foram importantes. Donald Trump disse que quantias tremendas de dinheiro estão sendo gastas em energia nuclear e a capacidade destrutiva é algo sobre o qual nem queremos falar hoje porque você não quer ouvir. Queremos ver se podemos desnuclearizar e acho que isso é bem possível, comentou Donald Trump. Reagindo ainda aos comentários do presidente Trump, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia quer iniciar as negociações o mais rápido possível, sinalizando o início do que pode ser um longo processo de eliminação da ameaça devastadora representada pelas armas nucleares. O ímpeto crescente da desnuclearização é significativo, porque a Rússia e a OTAN, liderada pelos Estados Unidos, estão sendo envolvidas em tensões após a guerra da Ucrânia, com uma ameaça nuclear ainda pairando sobre a Europa. Em setembro de 2024, por exemplo, o presidente russo Vladimir Putin alertou que Moscou consideraria retaliação nuclear se um Estado não nuclear, apoiado por um Estado nuclear, lançasse agressão contra a Rússia. As falas recentes de Donald Trump e Dmitry Peskov coincidiram exatamente com o incidente ocorrido em 25 de janeiro de 1995, há exatos 30 anos, que quase chegou à beira de outro confronto nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos. O incidente ficou conhecido como o Pânico Negro. O incidente completou 30 anos e poderia ter custado muito caro para a humanidade decorrente de um erro de cálculo humano ocasionado pela Rússia naquele fatídico ano. Em meio a essa crescente retórica nuclear da Rússia envolvendo a atual guerra na Ucrânia, o incidente do Pânico Negro, ou Black Brain Scare, foi assustador. O incidente ocorreu várias décadas após a crise dos mísseis cubanos em 1962, a época em que as duas grandes potências mundiais chegaram mais perto de um confronto nuclear durante o calor da Guerra Fria. Embora o incidente de 25 de janeiro de 1995 não tenha sido tão crucial quanto a crise dos mísseis cubanos, ele foi muito perigoso. A Guerra Fria terminou oficialmente com a desintegração da União Soviética em 26 de dezembro de 1991. Com isso, o perigo iminente de uma guerra nuclear também diminuiu. No entanto, esse medo foi reacendido mais uma vez quando oficiais russos pensaram que um foguete norueguês lançado para observar a aurora boreal era de fato uma arma nuclear. Nas primeiras horas de 25 de janeiro de 1995, uma equipe de cientistas noruegueses e americanos lançou um foguete de sondagem de 4 estágios, chamado Black Brant 12, do Andøya Rocket Range, da Noruega, um local de lançamento na costa noroeste do país nórdico. O objetivo do lançamento era estudar a aurora boreal sobre o arquipélago norueguês de Svalbard, no Oceano Ártico. Embora os cientistas tenham informado a Rússia e cerca de 30 outros estados sobre seu experimento científico de alta altitude, os técnicos de radar russos, de alguma forma, nunca receberam as informações devido a um erro burocrático cometido pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Sem saber da missão científica, os oficiais do Sistema de Alerta de Ataque com Mísseis Russos, conhecido também como MAUS, estacionados na estação de radar de Olenegorsk, no noroeste da Rússia, bem na costa norte da Noruega, detectaram o que pensaram ser um lançamento de um míssil de 4 estágios. Os oficiais não conseguiram identificar o míssil instantaneamente, mas a distância percorrida e a altitude pareciam corresponder perfeitamente ao míssil balístico intercontinental lançado por submarino, o Trident II, que havia sido lançado, possivelmente, segundo os russos, de um submarino americano da costa nórdica da Europa. O míssil parecia estar indo em direção a Moscou, com uma trajetória repentina. O sistema russo MAUS não teve escolha, a não ser considerá-lo um ataque em potencial e alertar as autoridades de alto escalão em Moscou. E então, inesperado aconteceu com as maletas nucleares do presidente da Rússia, na época, Boris Yeltsin. Antes de continuar o vídeo, peço alguns segundos da sua atenção.
provavelmente já conhece a loja do canal, umapinca.com/área militar. Aqui você encontra diversas camisetas, canecas e acessórios de excelente qualidade. E por que estou fazendo a divulgação da loja? É a única maneira que eu consigo algum valor para manter o meu trabalho com 3 vídeos diários e de graça aqui no YouTube, já que os vídeos não são monetizados como deveriam pelo YouTube. Um sinal de rádio e também de satélite foi enviado para as maletas nucleares, chamadas de Shahed, que o então presidente russo Yeltsin e outros altos funcionários da defesa costumavam carregar na época. Uma maleta nuclear continha os códigos de lançamento para o arsenal de mísseis do país que poderiam ser usados para ordenar um ataque nuclear. Conforme seu modus operandi típico, as autoridades russas tinham um prazo. Elas tinham que detectar um ataque, avaliá-lo e decidir se retaliariam em 10 minutos. Como 5 minutos já haviam sido gastos rastreando a trajetória do míssil, restavam apenas 5 minutos para a Rússia agir. As tropas estratégicas da Rússia foram então imediatamente colocadas em alerta máximo. Procedimentos da era da Guerra Fria, conhecidos como lançamento em alerta, ainda estavam em vigor, o que garantiria destruição mútua no caso de um ataque nuclear. Apesar de Boris Yeltsin ter a única autoridade legal para apertar o botão, cada homem tinha uma habilidade técnica, de acordo com um trecho de um artigo do Centro de Controle de Armas dos Estados Unidos. Os comandantes de submarinos russos foram contatados imediatamente via rádio. As forças estratégicas foram instruídas a se preparar para a próxima instrução, o que seria a ordem de lançamento. O protocolo estratégico russo da época afirmava que mísseis russos poderiam ser lançados antes que mísseis inimigos atingissem o território russo. À medida que o foguete se separava, os radares começaram a seguir cada estágio. De acordo com relatos, um dos comandantes de Yeltsin pensou que essas partes em queda eram mais ogivas múltiplas e reentrada MIRVs. No entanto, não se sabe até hoje por que Yeltsin não deu uma ordem de lançamento. Mas poucos minutos depois, o foguete caiu no oceano perto de Spitsbergen, a única ilha povoada do arquipélago de Svalbard. A coisa toda terminou tão rápido quanto começou, e o lançamento russo foi evitado, e as forças em alerta máximo foram instruídas a recuar. Yeltsin disse à mídia no dia seguinte que ele havia ligado o Shahed, a maleta nuclear. Yeltsin disse, abre aspas, ontem eu usei meu pequeno estojo preto, com um botão que está sempre comigo pela primeira vez na história da Rússia. E eu contatei o Ministério da Defesa e todos os comandantes militares que eu precisava avisar imediatamente. E nós estávamos rastreando a trajetória deste míssil do início ao fim. Fecha aspas. Mais tarde, os russos descobriram que o objeto não identificado era de fato um foguete científico lançado da Noruega. Acabou sendo um alarme falso e um risco de guerra nuclear entre as duas maiores potências militares do mundo. Este é o canal Analytics, dedicado a assuntos de geopolítica e defesa, o canal reserva do Área Militar. Convido você a visitar o canal, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo.